Segundo a Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a terra. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebraram com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou.
Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Segundo a Samuel, capítulo 7. A promessa de Deus a Davi. Quando o rei Davi já morava no seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todos os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: Por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também darei a você descanso de todos os seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família, para que me trouxeste a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com todas as pessoas, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o tornaste conhecido ao teu servo. Por isso, digo quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações
e os seus deuses de diante dessa mesma nação que libertastes do Egito. Tu mesmo fizestes de Israel o teu povo particular, para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizestes a respeito do teu servo e da tua dinastia. Faz conforme prometestes para que o teu nome seja engrandecido para sempre, com estas palavras: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Assim, a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste: estabelecerei uma casa para você. Por isso, o teu servo achou coragem para fazer-te esta oração. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste esta boa promessa ao teu servo. Agora, pela tua bondade, abençoa a dinastia do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e pela tua bênção a dinastia do teu servo será bendita para sempre. Segundo a Samuel, capítulo 8. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou deles o controle de Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar no chão e mandou que os medisse com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe tributo. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, filho de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e cortou os tendões de todos os outros. Quando os amorreus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos amorreus de Damasco, de modo que estes passaram a ser vassalos de Davi e lhe pagavam tributos. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tabá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Toiu, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todos os exércitos de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pela vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Toiu. Com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com todo o ouro tomado de todos esses povos que havia subjugado: Edom, Moabe, Amon, Filisteia, bem como Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, governando todo o povo com justiça e retidão. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército.
Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os querititas e os peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes.